Bem, senhoras e senhores, agora vamos prestigiar a palestra da neuropsicóloga Creuza Reis. O assunto abordado é Mapa da Inclusão em Itabira, SEMAI. Vamos recebê-la. Boa tarde, gente. Desde manhã a gente está aqui nesse movimento muito lindo em prol do favorecimento de uma educação inclusiva, com uma formação mais adequada, com uma discussão mais adequada, porque a gente realmente o faz, como a Generosa falou, pela generosidade, mas também é por buscar conhecimento. Bem, eu fiquei com o desafio de apresentar um pouquinho sobre o trabalho realizado dentro da rede, mas eu pretendo, se houver tempo, tá, vocês me sinalizem aí, trazer também um panorama dentro do município de Itabira, de um modo geral. Atualmente, por mais que foi-me apresentada como neuropsicóloga, eu estou como diretora no SEMAI, na gestão 2006-2009. Vocês sabem o que é o SEMAI? Todos aqui já sabem, né? É o Centro Municipal de Apoio Educacional. A gente está comemorando 30 anos de fundação. Nós fomos criados em 1996. Tivemos recentemente um movimento da nossa equipe para relembrar essa história, por um decreto municipal. Mas antes mesmo desse decreto ser criado, do trabalho ser iniciado, já houve movimentos de pessoas que, na época, se incomodaram por um processo de exclusão. Então, antes mesmo do SEMAI ser criado em 96, já tínhamos salas funcionando no atendimento educacional a alunos, na sua maioria cegos e deficientes auditivos. E teve o querer de alguém, mesmo sem uma formação ou sem uma possibilidade de um sistema constituído para isso. Para vocês terem ideia, a nossa lei máxima, que a gente pensa no processo, é claro que tivemos leis anteriores, mas a nossa primeira lei tratando desse processo de uma educação especial mais inclusiva foi a LDB, que foi promulgada em 96. E, antes disso, o SEMAI já realizava, dentro da rede municipal de Itabira, o favorecimento e o trabalho de educação especial. Eu falo que a gente sempre tem que andar, gente, um pé na frente. Quando a gente tem uma lei que define, olha, vai ser assim, a gente tem que pensar, olha, e como que isso vai ser lá na frente? A gente não tem que ficar a postos de esperar. A gente tem que criar possibilidades, oportunidades. E qual que é o campo de atuação? O SEMAI tem campo de atuação a coordenação do serviço de educação especial na rede municipal de ensino de Itabira, dando suporte e apoio às escolas no processo de inclusão de alunos público-alvo da educação especial. Mas será que, historicamente, esse era o campo de atuação? Não. A própria Generosa, Juscelia, trouxe aqui, olha, como é que a nossa construção do conceito de criança, de educação especial, ela foi se reformulando com o tempo. Então, o SEMAI também ele funcionou no modelo muito próximo de escola especial. E não foi à toa que, quando a gente conseguiu a criação do SEMAI, um espaço próprio, na época, esse espaço próprio ele foi lá nas abóboras. Não é desfazendo das abóboras, que hoje a abóbora está bem habitado. Tem alguém que mora lá no abóboras aí? Pois é, tá, não tá? Tem ônibus, linha de ônibus, mas antigamente não. Não foi aleatória essa escolha. Essa escolha para ocupar uma sede própria nesse lugar é porque era um lugar afastado. Então, não havia esse espaço na sociedade, também dentro do processo de escolarização, para que essas pessoas pudessem participar junto com. Com as novas políticas, mesmo tendo esse espaço, a gente foi galgando ocupar os espaços que aquelas crianças deveriam estar, que são o quê? As escolas. E, por isso, esse espaço ele foi desfeito enquanto local para as crianças irem, e a equipe passou a ir para esse contexto da escola. Por isso, o nosso trabalho, basicamente, é itinerante.
Essa é a composição da nossa equipe, que hoje foi reposta em 9 assistentes sociais que a gente estava desfalcado. E também é importante destacar que, na lei de criação, quando o SEMAI ele foi criado, lá na lei de criação, tem lá um psicólogo, um assistente social, uma terapeuta e uma diretora, né? Quando a gente vê hoje a dimensão dessa composição, e é importante ressaltar, gente, que a gente ocupe os espaços públicos e brigue com isso, que quando aumenta serviço, tem que aumentar também mão de obra. Tem que aumentar a qualificação de mão de obra, não é? A gente não consegue implementar políticas públicas sem serviços adequados. Então, hoje, a gente tem uma composição da equipe muito mais ampliada, pensando na dimensão do trabalho que é hoje, que eu vou estar falando um pouquinho aqui com vocês, né? E quem que são esses públicos, né? Quem que é esse aluno da educação especial, que a gente chama público-alvo da educação especial? Mesmo com a preconização do estudo de caso, esse público ele não altera. Hoje de manhã, o doutor Renato trouxe isso com muita propriedade. Posteriormente, acredito que a Amanda vai destacar isso nos novos decretos, eu vou dar uma pincelada. Mas o público continua o mesmo, que é o aluno com deficiência, né? Aqueles que apresentam impedimentos de longo prazo, natureza física, intelectual, sensorial, como a deficiência intelectual, física, visual, auditiva, educandos, né, com transtorno do espectro autista, né, que é um transtorno do neurodesenvolvimento caracterizado por déficit persistente na comunicação, interação social em vários contextos e padrões repetitivos e restritos de comportamento. Inclusive, hoje de manhã, nós tivemos o médico, né, Giovanni, trazendo as referências do que é essas diretrizes, né, do diagnóstico de autismo, e os alunos com altas habilidades de superdotação. Que muitas pessoas falam, nossa, mas o aluno ele aprende sozinho. Ninguém aprende sozinho, né? Também traz uma condição neurodivergente, caracterizando como público-alvo da educação especial e com necessidades, né, de uma política de educação inclusiva. E quem não tem laudo? Né? Também foi nos apresentado de manhã uma discussão sobre isso, que a gente tem que caminhar muito. A gente sempre trabalhava na premissa de que esse aluno tinha que ter um diagnóstico para garantir. É tanto que, às vezes, tinha até uma pressão, né, como abordada aqui hoje de manhã, para que esse aluno tivesse um diagnóstico X para ter acesso a serviço X. Né? O público ele não muda. Isso ficou claro para vocês, não é? Não ficou? No entanto, a gente vê claramente, dentro do contexto da escola, né, vários casos que, às vezes, não acessam a uma informação através de um laudo diagnóstico, através de uma avaliação, de uma condição neurodivergente, e que a gente tem que pensar em possibilidades de. Né? Na nossa rede, a gente constitui isso, o estudo de caso, através da nossa equipe técnica que atua junto com a escola. Né? Mas, em outras situações, é com os próprios profissionais que, ora, acompanham, com a família, na discussão dessas informações, junto com esses outros pessoas da rede, que a gente vai elencar possibilidades, né, para além, das vezes, de uma diretriz diagnóstica. Então, na rede, por exemplo, é muito comum, às vezes, dentro da organização de um serviço, ou de acordo com o quadro, que alguns alunos, às vezes, nem acessem alguns serviços, e outros necessitando. Então, é pensando nesses alunos que a gente possibilita a discussão desses casos, o estudo de caso, para ampliar isso. Ah, a gente tem isso funcionando tão redondinho assim? Não. Porque a gente tem uma dimensão de alunos, gente, que é enorme ainda. Hoje, só na rede, nós temos mais de 8.000 alunos. E a gente pensando no quantitativo de alunos que a gente já tem diagnóstico, a gente pensa também numa outra dimensão de alunos sem esse acesso, que, às vezes, a gente, os fatores, né, analisar esses casos, a articulação com a rede, não acontece na urgência da necessidade de garantir um ensino de qualidade. Mas eu acho que a gente está no caminho. Né? E é aos pouquinhos mesmo que a gente vai elencando elementos, né, construindo elementos para garantir o direito e acesso de todos ao serviço e às necessidades que eles têm, né, diante do percurso escolar. Em relação ao quantitativo da nossa rede, depois eu vou falar do quantitativo de Itabira de modo geral. Hoje, na rede municipal de ensino, nós temos 561 alunos matriculados, né, nas escolas da rede pública municipal. Né? Hoje, o maior quantitativo de alunos em matrícula da educação especial inclusiva é na rede pública municipal.
mesmo tendo uma proximidade quantitativa de alunos de matrículas na escola estadual, a nossa rede ainda comporta um quantitativo. E um diferencial é que, basicamente, a rede municipal de ensino ele comporta a educação infantil, né? É claro que a gente tem educação infantil em escola particular, mas não temos na escola estadual, e as séries iniciais. Quando a gente pensa num trabalho ofertado, no desenvolvimento de habilidades, isso traz um impacto ainda maior. Por quê? Porque essa criança menor, na condição dela ser uma criança menor, né, uma criança da educação infantil, das séries iniciais, é uma criança com menor autonomia, não é? Historicamente, sem pensar na condição de ter uma situação neurodivergente. Não a situação neurodivergente, isso ainda traz um impacto maior. Então, por isso que a gente tem a oferta maior, às vezes, um suporte nos anos iniciais, que, com o desenvolvimento de habilidades, com maior processo de autonomia, essa criança, às vezes, lá na frente, não precisa desse suporte, do acesso de alguns serviços. E temos 12 salas de recursos implantadas dentro da rede, que também foi abordado hoje de manhã, 12, porque nós conseguimos, este ano, ampliar mais um, e a nossa meta é ampliar isso para que todas as crianças tenham acesso. A sala de recurso é uma obrigatoriedade do poder da política pública. E aí, gente, essa política pública não é só de uma rede municipal, é de uma rede estadual, de uma rede particular também. Mas não é uma obrigatoriedade da família, considerando que, às vezes, dentro da dinâmica familiar, ir para mais um atendimento, que, por mais que seja importante e necessário, né, dentro da dinâmica, às vezes, não é possível. Então, a gente tem, assim, alguns alunos que, a hora, não acessam esse serviço pela dificuldade das famílias. Mas nos compete o quê? Nos compete pensar em garantir essa constituição de serviço de um lugar mais próximo, de uma forma mais acessível a essa família, para minimizar as dificuldades em relação ao acesso da família, em levar em mais um atendimento. Eu gostaria de destacar essa informação aqui, ó, né? Esse aqui é o retrato dos casos que a gente foi tendo de matrícula na educação especial dentro da rede. Né? Eu tenho aqui 2017, 2018, 19, 20, 21, 22. Faltou ali um pouquinho de alguns anos, mas eu pulei para 2026. Né? Vocês conseguem perceber o quanto que essa matrícula ela foi crescendo? E o doutor Renato falou assim, a possibilidade sempre aumenta, né? Talvez hoje eu chego no SEMAI e não seja 561, seja 560, muito provavelmente vai ser 562, 563, né? Mas que esse número tem crescido realmente de uma forma exponencial. Então, quando a gente pega ali, olha, a diferença de 2022 para 2023, a gente teve um aumento, assim, não digo de 50%, mas muito representativo, não é? E quando a gente pensa em políticas públicas, gente, olha, com este aumento tão significativo, como que você pensa em reformular políticas públicas em tão pouco tempo? Em constituir serviços em tão pouco tempo? Isso traz um impacto muito grande. É claro que a gente vê aí, né, por isso que eu falo que a gente tem que se antever lá na frente. Vem uma política, vem uma diretriz nova, a gente tem que pensar, nossa, que impacto isso vai ter lá na frente? Porque esse quantitativo ele aumenta de forma significativa e não tem toda uma estrutura em um fazer que, às vezes, a gente precisa de ter para garantir, né, um atendimento de qualidade a esses alunos. Este ano, esse aqui é o retrato das nossas escolas. Né, pensando em todas as escolas da rede municipal, no cantinho aqui não está aparecendo o CEMEIs. Está vendo que, olha, aqui na educação infantil também, a gente não tinha praticamente matrículas, e que este ano cresceu significativamente. Mas eu gostaria de trazer um destaque aqui, né? Aqui não está aparecendo a luzinha, de algumas escolas, não sei se vocês estão conseguindo ver aí, com quantitativos de 44, 40, 41, 30, 32, numa escola. Hoje, nem a PAI Escola, com toda uma estrutura, né, de ensino especial, tem esse quantitativo que tem em algumas escolas. E, às vezes, escolas muito pequenas. Né? Quando você pega, por exemplo, lá na Pontinha, Escola Água Fresca, lá na Pontinha também, Escola EMAG, com 30 alunos,
São escolas que, às vezes, têm por turno, acho que 6, 7 turmas, mais ou menos, não é isso? Quem aí está à escola? 11, 9 turmas. Fazer a distribuição desses alunos por turma, sem afetar a dinâmica da escola, traz um desafio muito grande. A ponto de ter, nessas escolas, por exemplo, 3 TEAs numa sala. 4 TEAs numa sala. 2 TEAs, um deficiente intelectual e uma criança com deficiência física numa mesma sala. Pensa na dinâmica do funcionamento de garantia de direitos para esse aluno dentro desse contexto. É um desafio. Então, assim, a gente tem hoje, sim, uma política muito robusta dentro de uma organização de sistema que não acompanhou aquilo que é de necessidade de adaptação para esse contexto que a gente vem. E qual que é a maior quantitativa, pensando em diagnósticos? E aí eu queria destacar, gente, quando a gente fala que a gente trabalha com estudos de caso, fica parecendo balela, e não é. Aqui a gente tem referência, por exemplo, de 80 casos que a gente trabalha como estudos de casos que a gente instituiu dentro da rede. Casos sem diagnósticos ainda afirmativos em relação à condição do aluno, né? Mas o nosso maior quantitativo são alunos com transtorno espectro autista. Né? Eles representam, né, eu não trouxe aqui a porcentagem, mas talvez uns 60% ou mais do quantitativo de alunos com deficiência que toda a rede hoje tem. Né? 80 ali são alunos que ainda não têm uma diretriz diagnóstica, a gente trabalha com a premissa de estudo de caso, 31 com deficiência múltipla, na sua maioria são alunos com deficiência intelectual e física, 8 com descrição de deficiência física, 75 com deficiência intelectual, e este era o nosso maior quantitativo dentro da rede, até pouco tempo atrás, 7 com cegueira baixa visão, na verdade, cegueira é só 1, todos os outros 6 são baixa visão, 10 com altas habilidades, superdotação, 4 com surdez e deficiência, na verdade, surdez é só 1, todos os outros 3 são com deficiência auditiva, e 3 com dupla excepcionalidade, que é um autismo associado a altas habilidades e superdotação. Né? Então, quando a gente pensa no que é a educação especial, né, enquanto modalidade, o que é modalidade? É um fazer que perpassa todo o processo educativo. Né? E a gente não tem só a educação especial como uma modalidade. Toda e qualquer modalidade, como, por exemplo, a educação quilombola, a educação de jovens e adultos, elas dizem de medidas necessárias para a equiparação de direitos que, ora, não foram garantidos. A educação especial não é diferente. E, para todas essas modalidades, esses fazeres diferentes, a gente precisa de pensar o quê? Que há necessidade de serviços e apoios específicos, especializados. Né? Não é diferente em relação à educação especial inclusiva. Então, quando eu trago esse organograma, olha, de acordo com a estrutura da LDB, a educação escolar é educação básica, educação superior, a educação básica é a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. Por que que hoje se ordena que esse aluno tem que estar ali? Porque educação é aquilo. Educação básica, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação superior. É onde que os nossos alunos têm que estar. Mas, para que isso, de fato, aconteça, para quem não teve um ensino no tempo correto, vem uma modalidade, que é a EJA. Para quem tem uma deficiência, um transtorno espectro autista, vem a educação especial enquanto uma modalidade. Por isso que, hoje, o nosso aluno tem que estar ali. Naquilo que hoje a gente tem como ordenamento enquanto educação. Né? Só que como garantir uma educação diferenciada no modelo de ensino tradicional? Né? Na sarja ali está escrito, né? Para uma seleção justa, todos farão o mesmo exame. Escalar aquela árvore. Então, pensar no ensino e numa estrutura escolar que não previa e não favorecia que esse aluno estivesse lá, é pensar nesse modelo de escola. Se a gente fosse pensar, gente, na possibilidade de fato ter uma educação inclusiva, a formação ela é adequada, ela é necessária, ela é pertinente, mas a gente deveria ter pensado em uma mudança de base. Em pensar que essa educação é de todos.
Mas se for numa escola, né, por exemplo, as escolas que eu frequento ainda tem muitos fazeres muito diferentes. Mas a maioria de nós ainda habita escolas que não mudaram muito. E vocês viram no gráfico como que essa escola foi mudando em relação à matrícula de aluno da educação especial? Tem como a gente pensar que essa escola, com o mesmo fazer, com a mesma organização de espaço, ela vai ter condições de atender todos esses alunos? E não estou dizendo só da educação especial, não, de todos os outros. Não. Por isso que, às vezes, a gente faz um movimento também, quando vai na escola, de pensar, olha, vamos pensar em mudar esse espaço, em considerar que esse espaço tenha que ter um espaço para isso, para aquilo, porque é sobre isso. Se a gente não muda todo esse sistema tradicional, a gente não garante, por melhor formação que a gente tenha, que essa inclusão ela aconteça de fato. Então, como que isso acontece na prática? Como que a gente, na prática, a gente pensa e constitui possibilidades de garantir, né, aquilo que a lei define quanto objetivo da educação especial na perspectiva inclusiva, que é garantir aos educandos, né, o direito ao acesso às instituições escolares, permanência, percurso, garantir condições de acesso ao currículo, participação nas atividades escolares e desenvolvimento da aprendizagem, que abrange tecnologia, serviços, estratégias de adaptações que eliminam barreiras, materiais, ambientes, etc. e tal, através do que a gente chama de atendimento educacional especializado. E uma dessas formas é a sala de recurso, né? Ontem a gente teve a grata surpresa de ir numa escola que inaugurou, e as falas e a alegria das crianças em ter um lugar onde eles se sentiam pertencentes, gente, foi emocionante, né? Eu falo que foi mágico. Porque é nesses fazeres que a gente vê, de fato, como é que a educação acontece, como é que a prática da educação inclusiva acontece, né? É nos fazeres que a Juscelia trouxe, né, dizeres daquilo que ela promovia em pequenas questões, né? É nos fazeres da política pública nas pequenas questões, é nos fazeres de toda a rede, que nem a gente conversou hoje, né, mãe? Né? Pensando que cada um tenha a sua participação. E o nosso principal, né, fazer é o atendimento educacional especializado na sala de recurso, né? O Dr. Renato trouxe hoje de manhã essa informação do que é esse serviço. É um serviço complementar, no caso de alunos com deficiência, ou suplementar, no caso de alunos com altas habilidades, que é realizado no contraturno escolar, né? Ofertando aí para ofertado para os alunos da educação especial, matriculados nas escolas comuns de ensino, né? A oferta do atendimento em sala de recurso ela é obrigatória. Todos os alunos têm direito. Mas, como eu falei, nem sempre a família, às vezes, consegue se organizar para garantir, né, a possibilidade desse aluno estar indo. Nós temos no município 12 salas, né? Essa aqui, inclusive, é a foto de uma sala de recurso. Essas são fotos das nossas salas de recurso, né? Além do serviço, né, do atendimento educacional especializado, a gente também tem que pensar que, dentro do contexto de sala de aula, esse aluno precisa de um suporte mais individualizado. A gente vai trazer, amanhã, junto com a Amanda, a gente vai trazer aí as novas diretrizes da educação especial, inclusive amanhã ou hoje, Amanda? Amanhã, né, não percam. Ela também já teve esse momento de discussão com a gente no evento que a gente promoveu, os 30 anos do SEMAI. Mas hoje, dentro da rede, a gente trabalha com duas funções, né? O profissional de apoio e o professor de apoio, né? Aí as pessoas questionam, nossa, mas aí a gente vai retomar porque precisa de professor, né? Dentro da nossa rede, a gente dialoga em relação à possibilidade de terreno e funções, pensando naquilo que o aluno tem de necessidade, né? Direito ao ensino, a uma regência, todo aluno tem, e um aluno da educação especial também tem, né? A gente tem que pensar que essa função de reger é do regente, é do professor de sala. É claro que não é uma condição única, né? Por isso que a gente precisa desse profissional dando suporte.
Então, a gente tem uma resolução do Estado que fala do professor de apoio, que na nossa rede a gente usa nos casos de maior demanda pedagógica, maior necessidade de adaptação mais significativa, né? E, no caso, a partir do decreto, a gente tem utilizado um monitor na função de profissional, mas a nossa premissa é trabalhar na profissionalização desse cargo, inclusive na constituição do cargo em melhores condições de trabalho, está já nas nossas pautas de discussão junto com a Secretaria, junto com a Câmara, né? E a gente tem utilizado nas situações que a gente necessita de maior mediação, né? E de um suporte em relação às outras atividades do dia a dia escolar. Alguma questão aconteceu aqui da desconfiguração, se precisar, né? Eu faço a leitura para vocês. Então, de acordo com o novo decreto, que a Amanda vai estar aprofundando um pouquinho antes, o público-alvo constitui-se o mesmo, ele garante aí, ou prever, né, articulação entre os Ministérios da Assistência Social, Direitos Humanos, a Saúde, né, a garantia da oferta do atendimento educacional sem exigência do laudo, através do estudo de caso, né, define a matrícula escola regular como regra. E aí a gente teve uma alteração, né, todo o movimento político das pessoas envolvidas com as causas, né, em defesa das pessoas com deficiência, que isso foi alterado por um novo decreto que foi promulgado posteriormente, e prevê a criação de uma rede nacional de educação especial inclusiva para coordenar todo esse trabalho, né, que é extremamente importante que a gente dialogue com essa rede, e prevê a formação continuada específica. No primeiro momento, essa formação, inclusive, foi pensada como 80 horas, que também foi uma crítica massiva e necessária, pensando que formação nunca é suficiente, e muito menos 80. Hoje, o novo decreto que foi promulgado, ele fala de 180 horas. É suficiente, gente? Não, né? Eu acho que essa insuficiência não é pela questão só de ser um profissional de apoio, é na nossa condição de educador, é na nossa condição de profissional, né? Acredito que todos aqui, naquela formação básica que teve para exercer um cargo, sempre busca uma formação para além daquilo que teve, não é? Então, a gente pensa num mínimo, mas esse mínimo é mínimo, pensando que a gente também tem que ofertar para além disso e construir outros elementos. E prever o plano de apoio de atendimento educacional especializado e o PEI, que uns chamam de PEI, outros chamam de PDI como obrigatório, né? E com o novo decreto, que foi promulgado com base nas críticas em relação ao decreto 12.686, teve alteração aí, né, na obrigatoriedade desse aluno apenas na escola regular. Então, a gente mantém a possibilidade desse aluno com matrícula, né, na escola especial, que hoje aqui na cidade é a Anapá Escola, né? Alterou a questão da carga horária da formação necessária. E aqui em Itabira, a gente, antes mesmo de outros lugares, ou de garantir, a gente já está num avanço de possibilitar isso em parceria hoje com a Escola do Legislativo, com a Câmara, né? E continua a obrigatoriedade do professor de atendimento educacional especializado ter uma formação específica, né? Deu para compreender um pouquinho esse papel de cada um, né? Nesse fazer da educação especial? Deu? Alguém gostaria de aproveitar e trazer alguma questão sobre isso? De manhã, o doutor Renato trouxe muito claramente o papel do profissional de apoio, que a gente quer hoje, ora, trabalha como monitor, mas a gente quer o quê, gente? A gente quer trazer profissionalização, a gente quer capacitar, a gente quer que esse profissional ele seja cada vez mais qualificado e que, futuramente, a gente tenha um cargo, né, com salário, com carga horária adequada, né? A gente teve que começar de alguma forma. Que bom que a gente começou de alguma forma, que a gente não ficou parado. Mas a gente não quer permanecer na condição que a gente está, a gente quer melhorar, né? E é com base nisso que a gente procura movimentos, que a gente procura parcerias. E aí eu queria trazer para a reflexão, com base no que eu coloquei, desses fazeres, dessas pessoas, né, que garantem esses fazeres, essa imagem. Essa imagem ela retrata muito, hoje, o que a gente tem de fazer dentro da rede. E aí você fala assim, nossa, mas a gente tem uma rede muito
sólida, com muita coisa a ser melhorada. A gente sabe claramente isso, mas uma rede constituída, olha, com essa quantidade, com o centro, com esse quantitativo, com 30 anos de atuação. Mas, ainda assim, a gente tem uma rede onde esse estar dessa criança, que este aluno, nesse sistema, ele não é pensado e ele não é de todos. Infelizmente, muitas vezes, esse aluno, ele está lá na pontinha, está vendo? Naquela ilha, com aquele profissional, com aquele professor de apoio. Ele não está ali, numa situação de pertencimento e de participação de todos, né? E o que a gente quer? Que, na garantia do direito dele estar numa escola comum, ele tenha possibilidade de estar com todos, né? Senão, a gente vai estar criando exclusão em espaços que deveriam ser inclusivos. E aí, trazendo um pouquinho agora, um panorama mais geral, para a gente poder finalizar, e se eu estiver esgotando meu tempo, vocês me sinalizem. No Educacenso do ano passado, né, o número de alunos da educação especial chegou a 2,5 milhões, um aumento de 82% em relação a 2021. É diferente daquele dado que eu trouxe de Itabira? Não, não é. Né? Eu trouxe lá a progressão, a gente teve aumento de 82% de matrícula da educação especial, comparando com 2021, no Brasil como todo. E esse crescimento ocorreu em paralelo ao avanço da inclusão em classes comuns, que hoje concentra 92,6%. Então, todos os alunos da educação especial, hoje, no nosso país, pensando em média nacional, 92,6% estão em escolas comuns de ensino, o restante em escolas especiais. O recorde, considerando a etapa de ensino, foi na educação infantil. De 2011 para 2025, as matrículas de crianças em creches aumentaram 597%. Nas nossas creches, a gente não tinha aluno da educação especial. Acho que até uma preocupação dessa família, né, nesse cuidado, às vezes, mas também pelo não acesso desse aluno, desde precocemente, a uma política pública da educação. As matrículas na pré-escola também teve um crescimento significativo de 623%. Nos anos iniciais do ensino fundamental, o aumento foi de 127%, e nos anos finais, né, 307%. Então, hoje, a gente tem, na educação infantil, desde pequenininho, muitas crianças com acesso. E é lá nessa base que a gente quer favorecer um bom trabalho para que nossos alunos cheguem lá no 4º, 5º anos, uma uma condição de aprendizagem mais satisfatória, numa constituição de autonomia mais satisfatória, numa independência muito maior. O gráfico aqui não vai dar para vocês verem, nem para me mostrar, né, que a gente está sem luzinha, mas aquela curvinha ali mais acentuadinha é da educação infantil, que eu mencionei para vocês, né, que teve um aumento mais significativo. E aí, na primeirinha ali é dos anos iniciais, a segunda é dos anos finais, né? A EJA manteve estático. A educação infantil é aquela curvinha mais acentuada, o ensino médio e educação profissionalizante concomitante, né, ao ensino médio, também pouco crescimento. Aqui são as curvas, mas eu não vou me ater. Mas esse aqui eu acho interessante, né? Esse gráfico ele representa no Educacenso o quantitativo de alunos, que eu falei que 92,6% são escolas comuns, não é isso? De ensino. Mas quando a gente pega de 2021 a 2025, né, essa partezinha mais baixa ali, é o quantitativo de alunos matriculados nas escolas comuns de ensino com acesso ao atendimento educacional especializado em salas de recurso. A média nacional é de apenas 45,2% de alunos, dos 92,6% nem matriculados, com acesso ao atendimento educacional especializado. É o que eu coloquei anteriormente. A gente teve toda uma política pública promulgando o acesso, mas, na contramão disso, a gente não teve uma organização de sistemas de ensino para garantir um principal carro-chefe do nosso trabalho, que é o atendimento educacional especializado nas salas de recurso. Então,
a média nacional é de apenas 45,8% de acesso. Em Itabira, na rede municipal, a gente está hoje, porque nós chegamos muitos encaminhamentos na semana passada, com a média que eu acredito que seja de 75% de acesso. E nós temos como meta chegar até o final do ano a 80% e no próximo ano a 90% dos nossos alunos, incluindo aí as creches, que a gente ainda não conseguiu constituir o trabalho dessa linha de estimulação precoce na creche, garantindo aí oferta de 80% a 90% até ano que vem. Uma meta audaciosa, pensando no que a gente tem de contexto e realidade nacional, mas necessária, não é, gente? Se a gente quer, de fato, garantir uma educação inclusiva, a gente tem que investir. A gente tem que investir nos nossos espaços nas escolas, a gente tem que investir nas nossas salas de recurso, a gente tem que investir nos nossos profissionais, a gente tem que investir na mudança desse espaço para que a gente, de fato, faça uma educação de qualidade para todos. Bem, em relação a Itabira, né, não é diferente do quantitativo de aumento da média nacional. Então, aqui, esse é o mapa de Itabira, né, em relação à evolução das matrículas por tipo de classe. Né? Então, nós tivemos de 2015 para 2025, não sei se vocês estão conseguindo ver, pena que não está conseguindo aqui a luzinha. Nós temos ali, olha, mais clarinho, o número de matrículas em classe comum, e o verdinho mais escuro era o quantitativo de educação especial em classe especial ou escola especial. Olha como que essa curva ela mudou. Do quantitativo que tinha, né, foi mudando assim, opostos. Quanto mais foi crescendo a matrícula na escola regular, foi diminuindo a matrícula em escola comum. No ano passado, essa matrícula ficou em 45 alunos apenas em classe especial, né? E, em contrapartida, 1.002 alunos em escola em classe comum. Isso, gente, em Itabira. Então, quando a gente vê a nível nacional, não é diferente também, né? Que nem vocês viram lá. E como que esses alunos estão distribuídos? Na educação básica, né, que a gente chama lá educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, nós temos 1.002 alunos no ano passado, de acordo com os dados do Educacenso. E aí cabe também alertar que esse Educacenso, gente, é de uma responsabilidade muito grande. Toda a política fomentada este ano, na questão daquilo que foi instituído, tanto para a rede pública, privada, ela foi com base no Educacenso do ano passado. No entanto, este ano a gente já teve um aumento dentro da rede de 70 a 80 alunos, mais ou menos, né, em relação aos dados do ano passado, em relação à rede municipal. Eu acredito que isso também seja uma realidade nas escolas particulares e nas escolas estaduais. Né? Então, na educação básica, 1.002 alunos, 45 em classe escola especial. Na educação infantil, foi 142 alunos. Então, todos esses alunos são de onde? Na sua maioria, da rede pública municipal. 5 na escola especial, provavelmente na PA Escola, que funciona também com educação infantil. 681 no ensino fundamental, 32 nem em classe ou escola especial. No ensino médio, 156, 48 no ensino profissionalizante. E aí eu não sei se esse 1 de classe especial foi uma condição que no cadastro foi feita ou uma questão errada, porque geralmente a gente não tem na PAI o funcionamento de educação profissional. E na educação jovens e adultos, provavelmente seja alguma classe especial em alguma unidade do Estado. E aí o número de alunos total, ano passado, a rede municipal, estadual foi 8.000 e pouquinho, na rede municipal já era 8.000, não coloquei ele o quantitativo, ou não apareceu, mas quase chegando a 9.000, né? E as médias aqui, que também não apareceram. Né? Quando a gente pega o quantitativo da rede estadual, você vê que está um pouquinho, mas paralelo ao quantitativo, é muito proporcional, e na rede privada também. E essa aqui é a porcentagem desatualizada do quantitativo de alunos que estão inseridos em salas de recurso dentro da rede municipal. Eu não consegui esse dado em relação às outras redes, tá, gente? Pelos dados do Educacenso que eu fui filtrando, né?
E a gente ainda tem hoje o desafio de implantar uma sala de estimulação precoce para as crianças menores, pensando nas particularidades das crianças até 6 anos, na primeira infância, né? E um quantitativo de casos ainda aguardando encaminhamento e que foram desligados por não adesão, né, ao atendimento. Bem, para finalizar, né, dados, eu não sou da área de exatas, né, deixei de fazer engenharia civil, adoro uma obra, porque não é meu campo, né? Como diz a Isabela, que não está aqui, a calculadora é minha amiga máxima desde sempre. Mas eu acho que compreender esses dados, esse crescimento, eles nos trazem referência de onde a gente tem que atuar. Eles nos trazem compreensão de onde a nossa política tem que caminhar, não é isso? Diante de tudo que eu coloquei, desse aumento exponencial, do que a gente tem perfil desses alunos, a gente tem que pensar numa outra escola, com outros fazeres, com outros espaços, com outras organizações. Eu acho que, com base nisso, que a gente tem que brigar. A gente tem que brigar por ter professor de apoio? Tem. Mas eu fico pensando que essa é a nossa única briga para a garantia do direito desse aluno? Não. A gente tem que brigar pela formação, a gente tem que pensar na dinâmica dessa sala de aulas, como que essa sala de aula deveria funcionar para garantir acesso a esses alunos e aos outros alunos. A gente tem que pensar em uma articulação maior com essa rede. Esse fazer não é só nosso, esse fazer é coletivo. Se você pensar, este momento aqui, ele só foi possível um fazer coletivo. Uma boa mobilização do Ministério Público, que, por hora, eu acho que, e tem que fazê-lo mesmo, nos cutuca a todo momento, né? A sair dessa condição apenas de uma queixa e de buscar soluções. Então, para finalizar, a gente tem muitas dúvidas, a gente tem muitas dificuldades, mas a gente também tem muita possibilidade, principalmente quando esse fazer é coletivo, principalmente quando a gente se une para buscar solução, se une para dialogar. Ontem, nessas andanças minhas para uma escola, eu fui lá para verificar uma situação, é claro que encontrei problema, mas uma conversa com uma diretora, que eu não sei se ela está aqui hoje, ela me trouxe a solução que ela encontrou em relação aos problemas que ela está tendo financeiro. Eu falei assim, olha, que bacana, a gente tem que pensar sobre isso. Quem sabe, no final do ano, a gente pensar em um outro movimento, de mostrar, de fazer uma amostra daquilo que também dá certo, para compartilhar com o outro, para que aquela solução que o outro criou seja a solução de outro, né? Eu trouxe isso também lá no Inês, de uma ideia que eles tiveram, de um trabalho. A gente tem que se unir, gente. Problemas todos nós temos. Se a gente não unir forças, a gente não consegue contribuir com aquilo que a gente tem mais possibilidade com o outro e criar soluções naquilo que nos é possível, né? Gostaria de encerrar. Se alguém tiver algum questionamento, alguma questão a colocar, me coloco à disposição. Obrigada a todos, né, por esse momento, por essa escuta.